Agora vem cá. Uma festinha de aniversário. Lembra desse caso? Aniversário de 2 crianças e um pai assassinado. O que estaria por trás da morte de Ricardo Marodim? Eu vou conversar agora com o Thiago Silva, que vai trazer novidades sobre esse caso. Thiago está aqui, mas antes, Thiago, boa tarde para você. Antes, eu gostaria de trazer aqui o áudio que nós mostramos ontem, até para que você possa ouvir e relembrar do que a esposa disse. Nós trouxemos a reportagem, você viu toda a história, toda a versão da polícia, e aí a esposa disse que não era nada daquilo. Quer ver? Pode soltar o áudio. Olha, o meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro. Isso é tudo uma mentira, meu Deus. Pois é. Parece que ele não era assim tão bom como ela disse nesse áudio que ela enviou pra gente, que nós mostramos em primeira mão. Meu amigo Thiago, eu sei que você tem muitas novidades sobre esse caso, que inclusive vão surpreender muito as pessoas que acompanham o Balanço Geral. Boa tarde para você. Pois é, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Eu conversei com a Camila, foi uma conversa demorada, a gente ficou conversando por mais de 10 minutos, viu, Jasson? Ela tinha acabado de sepultar o corpo do marido, estava bastante transtornada. A gente vai repercutir ao longo do programa de hoje, do Balanço Geral, essa conversa, que o Balanço Geral conversou com exclusividade com a Camila, esposa do Ricardo Marodim. Ela me explicou que o marido era uma pessoa de bom trato com os negócios, mexia com compra e venda de carros, compra e venda de casas, compra e venda de terrenos. Ela acredita que o marido tenha sido morto por conta de uma negociação mal feita, tá? Então, ao lado da Camila, a Camila tá bastante assustada. Ela tinha 2 filhos com ele tinha um terceiro filho de um outro relacionamento. Antes de conhecer a Camila, ele teve um passado, teve uma história, tinha um filho, então ele era pai de 3 filhos, 2 filhos com a Camila. Diz que é um bom pai, bom marido, pagava todas as contas, ela não pagava sequer a conta d'água, da luz, era tudo ele que resolvia isso, Jasson. Só que tem uma história no meio do caminho, e eu perguntei isso para Camila. A gente descobriu, o Balanço Geral teve acesso a boletins de ocorrência de brigas do casal. Então, pelo menos por 2 oportunidades, a Polícia Militar foi chamada em um boletim de ocorrência feito em 2019. Existe lá uma intervenção por parte da Polícia Militar que foi até a casa onde eles residiam, ali no município de Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba. Nesse BO, na realidade foi um termo circunstanciado. O casal foi conduzido até a companhia da Polícia Militar. Ela disse ter sido ameaçada por ele, inclusive ameaçada de morte. Ela disse que eu perguntei para ela sobre esse boletim de ocorrência. Ela disse que na realidade foram os vizinhos que chamaram a Polícia Militar. Houve sim uma discussão do casal, porém foram os vizinhos que chamaram a Polícia Militar. Houve também um relato agora de agosto de 2021, de agosto desse ano, 4 horas da madrugada. De novo, a Polícia Militar vai à casa deles. Lá, relatos dela nesse boletim de ocorrência de que o marido, Ricardo, bastante transtornado, ele quebra o portão da entrada da residência, acaba ameaçando a Camila de morte. E aí ela entrega o celular para ele. Houve lá também esse chamado, segundo informações que constam no boletim de ocorrência, ela teria chamado a Polícia Militar. Para mim, ela disse, a gente tem essa entrevista que eu fiz com ela, nessa conversa que eu tive com ela disse que na realidade foram os vizinhos que chamaram a Polícia Militar. Ela, mais uma vez, negou ter mala de dinheiro, negou que o marido era envolvido com o tráfico de drogas e negou que o marido tinha qualquer tipo de envolvimento com a criminalidade. Ô, Jássio, eu tenho um laudo aqui preliminar do Instituto Médico Legal, conversando lá com os legistas, com os médicos do IML. A informação é que a vítima, que o Ricardo, foi atingido por 12 tiros.
no local. Segundo a perícia, a gente não tem ainda o local da perícia determinado, mas no local, segundo as informações, no jargão policial, os assassinos utilizaram aquele kit Rony, que é uma pistola, chama-se assim, uma pistola adaptada como se fosse uma metralhadora. Então, efetua disparos na sequência. 40 tiros foram disparados ali na entrada daquele buffet infantil. Ela me contou que o marido, que o Ricardo estava, ali os filhos na entrada do buffet, as duas crianças, filhos pequenos. Ela tem uma filha de 1 ano, inclusive ela me falou que tem um bebê de 1 ano. As crianças estavam ali esperando o pai colocar os presentes no porta-mala do veículo para ir embora, quando o Ricardo é surpreendido com disparos de arma de fogo. Bom, a polícia diz que a investigação está adiantada e promete ainda nas próximas horas dar uma resposta em relação a tudo isso. O corpo do Ricardo foi sepultado hoje por volta das 10h30 da manhã. Depois do sepultamento é que a gente conversou com a Camila. Ela está bastante abalada, faz 2 dias, segundo ela, não consegue dormir, não consegue descansar, está bastante transtornada. Os filhos só choram o tempo todo e pedem pelo pai, e que amanhã ela deve comparecer à delegacia de Pinhais para prestar um depoimento. Perguntei do celular dele, viu, Jason? É uma outra dúvida, um outro ponto de interrogação. A polícia precisa do celular dele. Seria uma pista importante nessa investigação. Ela me falou que o celular dele foi atingido por 3 disparos e que está Vem cá, vamos lá. É o seguinte, vamos entender um pouquinho, que eu sei que o Thiago... Eu sei que você tem bastante informação, só que pra gente entender, nós temos que colocar aqui aos poucos essas informações, Thiagão. Peço até desculpa pra você de te interromper, você tá com o raciocínio aí. Peço pra desligar o ponto aqui também, por gentileza. Mas aqui é o seguinte, ó... o que nós temos? Pra quem tá acompanhando esse caso, por favor, me desliga o ponto, por gentileza. Pra quem tá acompanhando esse caso, atenção. O que nós temos? Nós temos um caso, uma festa de criança, uma festa infantil, no domingo, em que um homem foi assassinado, pai de 2 crianças que estavam comemorando aniversário naquele domingo. A primeira informação que nós temos, que a polícia disse que 2 homens chegaram na festa, nós já temos inclusive o modelo do carro. As pessoas que chegaram, tinha o circuito de segurança mostrando, o homem teria sido tirado da festa perto das 8 horas da noite e teria sido executado. A mulher da vítima disse para o balanço geral em primeira mão que não era nada daquilo, que não havia dinheiro, que os homens executaram ele no momento que ele estava recolhendo as coisas da festa, os produtos da festa, presentes e tudo mais, e colocando no carro. A polícia disse que havia uma sacola com dinheiro. A mulher disse que não. E depois ainda disse que a vítima era um homem bom, um marido exemplar, um bom pai de família. O que nós temos agora? Nós temos agora 2 boletins que nós tivemos acesso. Eu queria colocar aqui o primeiro boletim. A mulher da vítima, esse homem que você está vendo aqui, na festa de aniversário dos filhos, ela disse que foram os vizinhos que chamaram a polícia. Mas ela me chamou a atenção, isso aqui, doutora Márcia, que num desses boletins, o último boletim, inclusive, ela relatou aos policiais que estava sendo ameaçada, inclusive de morte pelo seu marido, o senhor Ricardo Luiz Horst Marodin, que já teve vários boletins anteriores de ameaça e que tem medo do mesmo por afirmar e já ter visto o mesmo armado. Isso aqui é um boletim de ocorrência. E isso ela teria dito nesse boletim a quem escreveu, a quem relatou as informações dela. Foram os policiais. Esse aqui é de quando? Esse é de 2019? Deixa eu ver. Esse é de 2019. Então o de 2021. Deixa eu ver o de 2021. Pode colocar na tela. Ela disse o seguinte: o senhor Ricardo Luiz Horst Marodin chegou na residência chutando o portão, entrando sem autorização e xingando a mulher. Não vou nem falar. Você está vendo aí. Né? Além disso, o noticiado ameaçou a noticiante, dizendo que, se não entregasse o aparelho celular, quebraria a cara dela e que mataria, e que a mataria quando não estivesse na presença dos filhos. Foi ela que relatou. Ela que relatou esses fatos à polícia. É o que nós temos aqui registrado. Isso aqui é um documento oficial, né, doutora Márcia? Sim, e os policiais, eles reportam
o que eles ouviram. Mas o interessante ali que fala, entrando em sua residência sem autorização. Eles estavam separados, então? Pois é, aqui... Dá a entender que eles estavam separados. Aqui dá a entender isso. Esse aqui é o último mesmo, meu diretor? 2021? Agosto de 2021, esse aqui, doutora. Aqui dá realmente essa impressão. Dá essa impressão. Essa informação específica aqui, ó. Entrando em sua residência sem autorização. Por que você precisa de autorização para entrar na sua própria casa? Em casa, né? Se eu chego em casa, eu tenho o controle do portão, se eu tenho a chave do apartamento, né? Eu entro em casa. Não preciso chutar nada. E nem de autorização para entrar na própria casa. Faz muito sentido, doutora Márcia. O Tiago, a gente está restabelecendo o contato com ele aí agora. Parece que ele já está ok. Tiago, você sabe, você tem essa informação, você conversou com ela, eles estavam separados? Essa é a dúvida que a doutora Márcia coloca aqui agora. Não existia separação no casamento não, Jasson. Pelo que a Camila me relatou hoje, ela conheceu o Ricardo quando ela tinha 17 anos e estão juntos aí há todo esse tempo. Não existia separação. O que ela diz, eu perguntei para ela em relação aos boletins de ocorrência, ela diz que houve sim uma briga, mas que não teria sido ela que chamou a polícia militar. Que os vizinhos perceberam a briga feia, a discussão alta lá e que resolveram chamá-la resolveram chamar a polícia militar. E aí ela foi conduzida, viu, Jasson, a uma companhia da polícia militar. Mas diz que ela estava bastante transtornada e nem lembra do que assinou, nem lembra o papel que assinou. Só para finalizar essa questão, Jasson, na realidade não foi aberto um inquérito por parte da Polícia Civil. Ela acabou não representando isso, a delegada Márcia, a doutora Márcia Marcondes pode explicar um pouquinho melhor para a gente, mas o boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Militar e não deu sequência na investigação por parte da Polícia Civil uma eventual violência doméstica nesse caso. Jasson. Como o Thiago falou, quando nós não temos violência física, é um direito da mulher decidir se vai ou não dar continuidade. Ela fala ali em ameaça é um direito dela resolver se quer processar, se quer pedir uma medida protetiva ou não. Então, ok, se não houve o procedimento pela delegacia, é porque a delegacia não foi procurada posteriormente. Mas o fato é que, ainda que os vizinhos tenham chamado, as declarações ali parecem ser dela, né? Quer dizer, que realmente havia uma briga, havia um transtorno. Ela fala que já tinha visto ele armado, que é bastante interessante nesse momento em que ele acaba sendo ferido também por armas. Ou seja, por que ele andava armado? Por que uma pessoa anda armada? Né? Se não é polícia, por que anda armado? E aí é o seguinte, olha o comentário aqui, Tiago, que chega para mim. O Paulo Donizete diz assim, se mete na vida de crimes, está se referindo a ela. Se mete na vida de crimes, um dia vem a fatura. O passado manda conta. Quantos ele não matou? É a pergunta que faz e que chega no nosso comentário do pessoal que está assistindo pelo YouTube. Somos quase 600 mil inscritos hoje no Balanço Geral Curitiba no YouTube. E eu pergunto para você, Tiago Silva, que tem informações e muitas ainda para revelar para a gente hoje. Como é que está a investigação? A polícia já tem pistas de quem teria cometido o crime? Já. A polícia já sabe pelo menos quem é a pessoa e qual o carro usado. A gente pode adiantar nesse exato momento que não é um Voyage branco e sim um Voyage prata. Esse carro, Jasson, segundo as informações da polícia, já teria sido usado na morte de um homem conhecido como Gustavinho. Quem é Gustavinho na ordem do dia? O Gustavinho seria o braço direito do Ricardo. Era o cara que levava o carro dele para lavar, era o carro dele que eventualmente o Ricardo vendia, ele ia entregar. E o Gustavinho acabou sendo assassinado há questão de 2 anos, talvez um pouco menos, ali na região de Pinhais. Logo depois da morte do Gustavinho, Jasson, tentaram matar o Ricardo, efetuaram disparos na direção dele, mas ele escapou.
E mais recentemente ainda, Jasson, o Ricardo é da região ali do Jardim Cláudia, tá? Uma região grande ali do município de Pinhais. Pega Jacob Macanhã em direção ao centro de Pinhais, vai ficar do teu lado esquerdo, tem um grande supermercado ali na região. Toda aquela região ali é o Grande Cláudia. A informação é que estavam acontecendo alguns crimes, alguns assassinatos na região do Jardim Cláudia. Eis que, recentemente, a polícia chama o Ricardo, isso consta, o Ricardo é chamado até a delegacia e fala assim: Ricardo, estão matando gente aí no Cláudia. Se você tem alguma coisa ou se continuarem matando gente no Jardim Cláudia, a gente vai colocar tudo na tua conta. Aí ele falou: não, eu não estou matando ninguém, eu não tenho envolvimento com nada disso. Eu estou de boa, estou vendendo meus terrenos. Essa é a informação. Jasson. De fato, fala-se ali que uma pessoa muito próxima dele também foi assassinada, aparentemente, realmente com o uso do mesmo veículo, o que leva aos mesmos executores, né? E no segundo momento ele também já teria sido vítima também de uma tentativa de homicídio anteriormente. Ou seja, aquela tese de execução só se solidifica. Falta saber o porquê, né? Ô, Tiago, eu acho que é importante a gente relembrar, e você como repórter, eu acho que é bom contar também para o nosso telespectador que o homem que morreu, o Ricardo Marudin, já teve um passado também de registros na polícia. Para quem não sabe, para quem não conhece, para quem está chegando agora. Tiago, por favor. O Ricardo ele teve preso, existe um boletim de ocorrência contra ele de 2010, Jasson. Muito tempo já se passou em relação ao que aconteceu. O Ricardo foi preso lá em 2010 pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, o pai do Ricardo, segundo informações da polícia, foi detido recentemente também por envolvimento com o tráfico de drogas. É a informação que consta da Polícia Civil. Que a gente está falando aqui no Balanço Geral, ô Jasson, são informações que chegam da Polícia Civil. Aí eu perguntei hoje para Camila como é que eles acumularam fortuna, porque ela desfilava de Camaro branco, era o único Camaro na cidade quando chegou o Camaro. E ele estava andando com uma Porsche Cayenne, que é um carro aí que eu não sei nem quanto custa, mas é um carro para mais de 200 mil reais. Ela disse que se deu muito bem com a venda de roupas pela internet. A gente viu mesmo no perfil dela nas redes sociais. É uma pessoa bastante atuante, é uma pessoa que tem uma boa aparência. Ela chama atenção nas redes sociais e ela conseguiu, através de vídeos que ela postava nas redes sociais, uma grande visibilidade. Então, provavelmente, eu falei dessa questão com o tráfico de drogas para ela. Ela falou: Tiago, não tem tráfico de drogas, meu marido não tem envolvimento com roubo de bancos, o dinheiro é da venda de carros, o dinheiro é da venda de terrenos e o dinheiro é da minha venda do meu negócio pelas redes sociais. Jasson. Muito bem. A Dani Sivieri tem uma reportagem que eu gostaria de apresentar agora para você. Coloca no ar, já volto a conversar com o Tiago. O que está por trás do homicídio do comerciante Ricardo Luiz Roche Marudin? Nas imagens de câmeras de segurança da região, os assassinos são flagrados descendo de um Voyage prata. Eles abordam Ricardo e já atiram. O carro passa a primeira vez na frente do buffet às 7h57 da noite. Faz o retorno no final da rua e estaciona na frente da casa de festas 1 minuto depois. A ação dos criminosos dura 14 segundos. 2 descem armados de pistolas pelo lado do passageiro. Eles entram no estacionamento do buffet, chamam Ricardo Luiz pelo nome e abrem fogo. O motorista está armado de uma arma longa. Repare que ele não entra no buffet, mas mesmo do lado de fora, atira várias vezes. Luiz estava aqui no porta-malas do carro, guardando os presentes e os restos da festa, como refrigerantes, salgadinhos. No buffet ainda estavam a esposa, a sogra, um outro familiar e as 2 crianças. Quando então, 2 homens armados de pistolas e um de arma longa desceram do veículo. Perguntaram o nome dele e atiraram várias vezes. Luiz foi atingido com 12 disparos de pistolas calibre 380 e 9 milímetros. Ao todo, foram 40 tiros que atingiram até o veículo. A esposa da vítima, por meio de uma mensagem de voz, afirma que Ricardo era excelente marido e pai. Olha, o meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles.
O meu esposo não era ladrão de banco. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. A esposa da vítima ressalta na mensagem que ela não estava com nenhuma sacola de dinheiro. Não teve acerto de conta, não tinha mala de dinheiro, isso é tudo uma mentira, meu Deus. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso ainda está no início. As investigações apenas começaram, muitas pessoas ainda precisam ser ouvidas e algumas diligências a serem feitas. E até esse momento, nenhuma linha de investigação está descartada. Ricardo era um comerciante que trabalhava com compra e venda de veículos. Ele teve, de fato, uma passagem em 2010, da qual ele foi absolvido. Ele foi absolvido, não era eu o advogado à época, mas sei que ele foi absolvido. E essa situação envolvendo tráfico ou roubo a banco recente é infundada. Não tem nada que confirme isso, ele nunca foi nem sequer indiciado. Nas redes sociais, o casal ostentava uma vida luxuosa. O Ricardo sempre foi um menino que gostou de rede social. Então ele gostava de mostrar que ele conseguia as coisas, que trabalhando ele conseguiu prosperar. E isso deve ter incomodado alguém, a gente não sabe ainda quem. Gente, estou falando da festinha de criança em que mataram o Ricardo Marudin. Era aniversário dos dois filhos dele, né? Um de 4 e um de 1 ano. Estava comemorando o aniversário. Isso foi no domingo, nós estamos trazendo novidades desse caso hoje aqui no Balanço Geral. E é um caso que tem despertado muito a curiosidade das pessoas. Quem era ele? Quem era a mulher dele? De onde vinha tanta ostentação? Nas redes sociais, eles mostravam ser um casal de sucesso. Carros importados, joias, presentes caríssimos que ele dava à esposa. Ela ostentava tudo isso. Mataram esse homem no dia do aniversário dos filhos do casal. A Carmen Lúcia está dizendo assim, quanto mais mexe, mais coisas aparecem. Podia até ser bom pai e bom marido, mas talvez tenha uma outra vida que a esposa não soubesse. Será, Tiago Silva, que ele tinha uma vida que a esposa não tivesse conhecimento? Uma vida dupla? Eu perguntei isso pra ela, viu, Jasso? Conversei com a Camila hoje, demoradamente, perguntei isso pra ela. Ela falou que o marido era responsável por tudo, que ela não pegava R$1 da carteira para pagar absolutamente nada. Ele pagava tudo, ele chegava em casa, vamos viajar. E ela me falou que o marido sempre era uma pessoa que conseguia bons negócios. Era aquele cara chamado roleiro, sabe, ô Jasso? Pega um carro aqui, revende lá, pega um terreno aqui, revende lá. Essa era a atividade fim dele, segundo informações da Camila. Aliás, ô Jasso, a Camila também tá com medo, mas tá com medo porque ela acredita que de repente possam fazer algo para ela também. Existe hoje um grande medo da Camila, tanto é que teve que sair da casa onde morava, não sabe como é que vai ser o futuro, acabou de enterrar o corpo do marido, uma situação bastante complicada. Jasso. Muito bem, Tiago, daqui a pouco eu sei que o Tiago tem mais informações aqui na manga, mais informações aqui na manga, daqui a pouco ele vai trazer mais novidades desse caso pra gente aqui no Balanço Geral. Tem muita coisa, viu? Eu vou ter que segurar, Daqui a pouco a gente vai trazer mais histórias que tem mais por baixo do tapete. Vou dizer um negócio pra você. O homem pode ser bom de negócio, mas será que a ponto, né? A esse ponto de carros importados, joias caríssimas, não sei. Eu tinha um tio que era bom de negócio, viu, doutora Márcia? Uma vez ele trocou 2 tapetes num Fusca. Era bom de negócio. Excelente. Né? Ele era bom de negócio, mas morreu como cabo da polícia. Né? Morando numa casa de madeira e com a brasilinha velha. Né? Gente, agora dá uma respirada aqui. Esse caso que a gente volta a falar, ele ainda tem muito a ser desvendado. Essa história tem muito ainda a ser descoberto. E eu vou voltar agora a falar com o Tiago Silva sobre o assassinato do Ricardo Marudin.
A gente teve o áudio, já mostrou o áudio da mulher, a gente já mostrou a história, dizendo que teria um acerto de contas, a mulher disse que não tem, que não é nada disso, né, que devia, que não devia. Ela já tinha registrado o boletim de ocorrência contra ele, mas ela disse que não foi bem aquilo que ela queria dizer, porque foram os vizinhos que falaram que era ele que tinha sido violento. Na hora ela estava nervosa, assinou o boletim de ocorrência, mas não era aquilo, tal, enfim. Thiago Silva, eu sei que você tem muito mais para contar pra gente e tem muito mais novidades guardadas aí na manga para nós. Vamos lá. São áudios exclusivos que o Balanço Geral teve acesso no dia de hoje, nessa terça-feira, uma conversa exclusiva que tivemos com a Camila também, logo após ela sepultar o corpo do marido. O sepultamento aconteceu por volta das 10h30 desta terça-feira. Ela fez questão de entrar em contato com a reportagem aqui do Balanço Geral para dizer o que realmente tem de sério nessa investigação. Ela desmente algumas notícias que foram vinculadas por parte da polícia e espera, sim, ô Jasson, uma investigação complexa que coloque as 4 pessoas que participaram do crime, a pessoa que dirige o automóvel, as outras 3 pessoas que estavam dentro do carro, que desceram do automóvel e que executaram a vítima. A partir de agora, o que está por trás da morte deste homem de 32 anos, bem-sucedido, rico e morto no dia do aniversário dos filhos, você acompanha os mais detalhes aqui no Balanço Geral. Acompanhe. Nas redes sociais, Camila e Ricardo se mostravam felizes, apaixonados, o casal perfeito. Na vida real, não era bem assim. Juntos há mais de 10 anos, o casal conquistou dinheiro e fama. Camila tinha milhares de seguidores. Vendia roupas pela internet e usava a própria imagem para divulgar seus produtos. Mas nos últimos anos, o casal teve pelo menos 2 brigas feias, ao ponto da polícia ser chamada. O primeiro boletim de ocorrência é do dia 9 de fevereiro de 2019. Camila chama a polícia e diz ter sido ameaçada de morte pelo marido Ricardo. Ela conta que já tinha procurado a polícia outras vezes. Afirma para os PMs que o marido anda armado. Nesse dia, os dois são levados para a companhia da Polícia Militar e, depois de um termo circunstanciado, são liberados. Já em 21 de agosto de 2021, mais uma vez a polícia foi chamada. Perto das 4 horas da madrugada, Camila relata à polícia que teve a casa invadida por Ricardo. Disse que ele chutou o portão, que a xingou de vaca e vagabunda. No BO consta ainda que Ricardo a obrigou a entregar o celular. Senão, ele quebraria a casa e a cara dela. E a denúncia mais grave de que Ricardo a mataria. É o famoso casal da rede social. Eles vivem em altos e baixos, né, como todos os casais. E em 2 momentos houve exacerbação mesmo. Mas, passado o calor do momento, foi feito o boletim de ocorrência na Polícia Militar, mas não chegou a fazer a representação em delegacia. Num áudio enviado por Camila, nossa produção, ela ainda nervosa, defendeu o companheiro. Disse que ele era um homem bom. Olha, o meu esposo estava na festa dos nossos filhos, comemorando o aniversário deles. O meu esposo não era ladrão de banco. Meu Deus, mataram ele covardemente na frente dos nossos filhos. Meu Deus, o meu marido era um ótimo esposo, um ótimo pai. Camila não está sob investigação, porém a polícia precisa ouvi-la, pois tem dúvidas que só ela poderá ajudar na investigação. Eu confio plenamente que esse homicídio pavoroso deve ter solução rapidamente. Ela ficou assim assustadíssima com essa repercussão, porque ela não imaginava. Ela começou a descobrir entre aspas, o monstro que ela criou em rede social com a repercussão do caso. Para a polícia, uma pessoa que estava na festa teria ligado para os criminosos avisando que a festa estava terminando. Alguém que queria a morte de Ricardo, mas o conhecia, ajudou no assassinato. Ainda segundo informações da polícia, pelo menos 4 pessoas participaram do crime. A ação durou cerca de 14 segundos. Foram mais de 30 tiros disparados no estabelecimento. Pelo menos 12 acertaram Ricardo. Na manhã desta terça-feira, Ricardo foi sepultado. A investigação já tem inclusive suspeitos.
Nas próximas horas, a polícia promete apresentar os matadores. O que a polícia sabe é que a morte de Ricardo foi encomendada por alguém que o conhecia. A Camila não está envolvida nesse crime? Jamais, 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 jamais. Conheço a Camila há muito tempo, ela não seria capaz de uma situação dessa, jamais. É isso, Jasso. Então, a polícia está investigando o caso. E aí, Jasso, a Camila me enviou um áudio hoje de manhã, através do advogado, doutor Anderson Moreira. Eu falei, pedi para que o advogado entrasse em contato com a Camila. Ela me enviou um áudio dizendo em relação à questão dos boletins de ocorrência. Esses boletins explicando essa briga, essa confusão por pelo menos 2 vezes, onde a polícia foi parar, bater na casa deles. Olhe, acompanha o que ela disse, Jasso. Nossa, gente, isso daí não tem nada a ver. Eu sou casada há 10 anos com meu marido, desde os 17 anos. A gente teve uma discussão, foi os vizinhos que acionaram a polícia e eu tive que assinar lá. Na hora do nervoso, eu nem vi o que eu assinei. O meu marido era um ótimo pai. O meu marido era um ótimo esposo, entendeu? É covardia numa hora de tristeza tão grande dessa, puxar umas histórias dessa que nem vem ao caso, que todo casal briga. Pelo amor de Deus, gente. Acabei de enterrar meu marido. Depois, Jasson, eu pedi para que a Camila ligasse pro meu telefone. Eu falei, fiz esse intermédio com o advogado, pedi pro doutor Anderson, falei, doutor, entregue meu telefone com a Camila porque eu preciso conversar com ela. Preciso esclarecer algumas coisas. E a Camila o fez, Jasson. A Camila ligou para mim. Conversei com ela demoradamente, ela tá bastante abalada, tá bastante com medo ainda. Tinha acabado de sepultar o marido. Mesmo assim, ela fez questão de esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto que eu perguntei para ela, a questão do tráfico de drogas. O passado do marido dela, o passado do Ricardo. E veja o que ela disse, Jasson. O que o meu marido fez no passado, que ele tinha feito, ele pagou. Desde que eu tô com ele, a gente tá vivendo uma vida honesta, entendeu? A polícia já sabe quem foi que matou ele. Só não vai falar pros caras. Para eles não fugirem. Pra eles não fugirem e eles não podem prender, entendeu? Para ela, o Jasson, tá muito vivo na memória ainda, né? Tá gravado na memória da Camila a questão dos disparos na festa. Quando se preparavam para deixar o evento, ela disse, eu perguntei, como é que foi lá na festa? Chamaram o seu marido? Tinha mala de dinheiro? Não tinha mala de dinheiro? O que você percebeu no momento em que o seu marido foi morto? Veja o que ela disse, Jasson. Foi pedir o Uber pra nossa filhada e pra filha dele, entendeu? Que ele tem uma filha fora do nosso casamento, antes da gente se conhecer. Aí ele pegou e foi ver se o Uber tava vindo e guardar o bebê conforto, não, a cadeirinha no carro. E nisso eu escutei um monte de disparo. A minha mãe, a minha irmã pensou que era bexiga. Quando eu vi que não parava, eu empurrei as crianças, falei, corre, gente, que é tiro. E eu saí correndo desesperada porque eu não vi ele. Eu saí correndo e falei, Quinho, cadê você, Quinho? Quinho, entendeu? E daí eu já vi, ele já tava no chão. Triste. Morto. Quinho é o marido dela. Ricardo, conhecido como Quinho é o marido dela. O Ricardo, que acabou sendo morto. E aí, Jasson, durante essa conversa também, é uma cena que ela não esquece, é a questão do filho. De 4 anos, ela tem um filho com ele, de 4 anos, e tem uma bebezinha de 1 ano. E ele tem um outro filho de um outro relacionamento. O filho de 4 anos acabou vendo os bandidos encostarem a arma no pai. É uma cena que a criança não esquece. Jasson, acompanhe. Meus filhos não dormem. Fala pra esse mãe, eu vi o bandido colocando a arma no tiro na barriga do meu pai. Meu Deus do céu. Meus filhos nunca mais vão esquecer uma coisa dessa. Então é isso, Jasson. A partir de agora,
Essa investigação segue pela Polícia Civil de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Tem outros pontos que a gente conversou com a Camila, ela deve prestar depoimento. Está à disposição, inclusive, da Justiça para prestar todo o depoimento dela, que possa ajudar nessa investigação. Mas me pareceu ser uma conversa muito sincera e ela está com bastante medo a partir de agora. Jason. Tá certo, Thiago. Obrigado. Eu sei que o Thiago Silva continua acompanhando. Esse caso ainda vai dar muito o que falar, vai dar muito pano para manga. Não tenha dúvida disso, não é, doutora Márcia? Com certeza. É importante saber não só quem são os atiradores, mas a motivação disso. Uma vez que no primeiro momento já se percebe que o objetivo era eliminar a vida dele. Veja, cerca de 40 tiros, quase 12 acertaram o corpo dele. Então se vê que foi efetivamente uma execução. Mas é importante saber quais os motivos, uma vez que existem outros fatos correlatos, né, Jason? Tá certo. Obrigado ao Thiago Silva, por enquanto, né? O Thiago Silva, brilhante trabalho que ele tem feito na cobertura desse caso, com a experiência toda que tem o nosso repórter, acompanhando mais um grande caso, com grande repercussão, e o Thiago trazendo todas as informações ao vivo, informações atuais, informações que você vê em primeira mão aqui no Balanço Geral, pode ter certeza disso. Obrigado, Thiago Silva. A gente volta a conversar ainda hoje aqui no programa e, tendo novidades desse caso, por favor, nos acione.